Amém. No domingo passado, quantos acompanharam, ouviram aí pelo nosso canal, nós falamos sobre os privilégios daqueles que foram restaurados, foram transformados pelo Evangelho. E dentro desses privilégios, nós somos aqueles que podemos nos regozijar nas tribulações, lembra? Na prensa. Então, no momento de prensa, a gente pode sim regozijar o Senhor. E na dinâmica lá de Paulo coloca uma sequência de fatos espirituais que ocorrem. A gente pode se regozijar na tribulação, porque a tribulação ela gera perseverança. E a perseverança, experiência. É o caráter. E o caráter, esperança. Então a tribulação gera perseverança, ela produz perseverança. A tribulação produzindo perseverança, ela gera um caráter. E esse caráter é cheio de esperança. São 3 ações espirituais. E hoje eu queria, pensando assim na mensagem de hoje e buscando direção do Senhor, eu me deparei com o texto de Isaías 40, versículo 1. Não será o texto que eu prego, será projetado aqui. Vocês sabem que o Senhor é um Deus consolador. E a palavra foi consolai o meu povo. E pensando nisso, eu queria trabalhar numa outra ação espiritual que ocorre entre a tribulação e a perseverança. Para a gente não incorrer no erro de pensarmos em algum momento que nós podemos perseverar pelas nossas próprias forças. De que nós somos capazes de não desistir porque nós somos fortes. E não é. Na tribulação nós somos visitados por um poder que se chama o poder da consolação do Senhor. E é visitados por esse poder que a gente não desiste. Por isso que a gente persevera. Porque quando a gente fala tribulação, perseverança, podemos imaginar, e será um grande erro, que a gente vai com as nossas próprias forças não desistir. Jamais. Todos nós desistiríamos se não fosse o Senhor. Nós desistiríamos. E que poder é esse que nos visita para que a gente não desista, para que a gente não quebre? É a consolação. Então, sobre isso, quero convidar você a abrir sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 1, nós leremos do verso 3 até o verso 11. O poder da consolação, falamos sobre isso hoje, sobre esse poder e essa ação espiritual em nossas vidas. Haja vista o sofrimento, a dor, a prensa, a tribulação, ela ser uma realidade comum a todos nós na própria vida, né? Nós não temos como conceito de igreja e nem entendimento do Evangelho de que o cristão, de alguma forma, ele pode não sofrer. E se você já está aqui com a gente há um tempo, você já é da nova vida, você, como eu, pode estar careca de saber disso. E parece que nos últimos meses a gente sempre vai estar falando sobre os mesmos assuntos. E, irmãos, acredite, isso não é preferência minha. Eu não escolho mensagens por preferência. Eu ainda acredito que de alguma forma o Senhor me direciona. E por uma razão específica que só Ele sabe qual é, nós precisamos bater mais nessas estacas, entender mais esse assunto sobre lidar com situações difíceis. Salmo 119, versículo 71, por exemplo, o salmista diz assim: foi muito bom eu ter passado pela aflição, porque assim eu aprendi os teus decretos. Então, assim, foi muito bom eu passar pela aflição, porque isso me serviu como estímulo para aprender da tua palavra. Salmo 119, 71, caso você queira anotar. Então não foi bom passar pela aflição, não foi bom passar pela prensa, não. O que foi bom foi ter aprendido os teus decretos. Então a prensa, a aflição, a dor apenas me levou a essa sala, né, a esse momento de ensino. Vamos ver o que Paulo fala sobre esse Deus consolador e o poder da consolação. 2 Coríntios 1, a partir do verso 3, mesmo assentados, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz
suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Glória a Deus. Deve fechar lá. Te agradeço. Bom, a gente percebe que há uma intenção de Paulo deixar muito claro aqui a este povo, a esta nação, a esta igreja que está em Corinto, na Grécia. É diferente, a segunda carta é bem diferente da primeira carta. Enquanto a primeira carta é uma carta instrutiva, tem que alinhar a igreja nas suas bagunças espirituais e doutrinárias, a segunda carta é uma carta que o coração de Paulo dilata. Ele mesmo fala isso: o meu coração por vocês está dilatado, já o de vocês não por mim. Então é uma carta muito do coração. E Paulo já começa falando assim: gente, mas nós sofremos, nós passamos por dificuldades, mas há um Deus que é maior do que as nossas dificuldades. Nós passamos por dores, mas o seu poder é maior do que qualquer dor que venhamos a passar. Esse se chama o Deus de toda consolação. Então Paulo começa falando: esse é o Deus que nos consola. Quero falar em primeiro lugar sobre o que é consolação. O que é mesmo consolação? Porque muitos cristãos não são consolados. Porque que parece que o coração continua sangrando e não há quem enxugue, não há uma hemorragia que seja estancada, a hemorragia da alma mesmo. Por que muitos de nós não saímos dos lugares de dor? Por que muitos de nós não avançamos? Por que essa consolação, ela parece ser distante na minha vida? Por que, como o salmista fala, eu bebo as minhas lágrimas todo dia, né? Sabemos que passamos por momentos difíceis, mas a consolação do Senhor é em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Para isso, a gente precisa entender assim, o que é essa consolação? É um poder do Senhor. Consolação é poder. Consolação não tem nada a ver com o braço que dá tapinha nas costas e diz: aguenta firme. Consolação não tem nada a ver com um abraço que nos acolhe, um colo amoroso, um abraço afetuoso. Não, consolação não é isso. Consolação é o poder que nos visita para que a gente não quebre. Consolação tem a ver com a presença e o poder do Senhor que visita o aflito para que ele não sucumba, para que ele não se destroce, para que ele não morra. A gente já passou por muitos momentos na vida, creio que tanto você como eu, de que a gente não sabe como foi que a gente passou por aquilo. Muitos de nós podemos relembrar momentos das nossas vidas e dizer: por que nós não desistimos? Que força foi aquela que me fez atravessar aquele momento tão difícil? Por que eu não enlouqueci? Por que a minha mente continuou sã, passando por tudo aquilo que eu já passei na vida? Hoje a palavra não é direcionada às mães, mas há um negocinho que sofre é coração de mãe, né? Então eu espero que hoje a palavra encontre guarida no coração de vocês e traga consolo. Por que vocês não enlouqueceram em alguns momentos da sua vida? Até momentos hoje que vocês estão passando. Consolo do Senhor é poder. Vale muito a pena a gente pensar assim, como a Trindade está envolvida nesse projeto da consolação. Olha só, Paulo chama Deus como Deus de toda consolação. A palavra consolador é paráclitos. Alguns gostam de traduzir como advogado. O advogado de defesa, que chega ao nosso lado quando a gente está como réu diante de um tribunal. Mas só que paráclitos tem outras traduções e outros significados, acho, mais profundos, do que simplesmente o advogado que chegou ao meu lado. É uma possibilidade. Mas perceba como a Trindade ela está envolvida. Deus, Ele é o Deus de toda consolação. Jesus, no seu ministério, Ele cita Isaías 61, quando Ele abre lá na sinagoga a palavra, e Ele cita: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Ele me ungiu para, dentre tantas coisas,
consolar os que choram. Dar uma coroa de alegria em vez de vestes de louvor em vez de pranto, uma coroa em vez de cinzas. E ele vai traduzindo e mudando e dizendo: eu vim para mudar a história. Eu sou o ungido consolador. Mas quando no seu ministério ele vai embora, ele, antes de ir, ele chama os seus discípulos e diz: eu estou indo, e quando eu for, eu enviarei outro consolador. E o Espírito do Senhor também é chamado de Paráclitos. Então nós vemos o Deus de toda consolação, o Filho, o ungido consolador, o consolador ungido, e o Espírito Santo, o outro consolador. Percebe que a Trindade ela é envolvida num projeto para consolar nossos corações. Porque se é para consolar, é porque existe lágrimas. Se é necessário o consolo, porque existe dor. A pessoa de Deus tem no seu caráter a própria consolação. E se Ele é o próprio consolador, é porque existe a necessidade de consolo. Então, na verdade, ver que a Trindade está envolvida nesse processo de consolação é extraordinário. Então nós temos todos os recursos à nossa disposição, nós temos toda a capacidade e poder à nossa disposição, para que os nossos corações parem de sangrar e o poder consolador nos visite. Além do Espírito Consolador, o Filho Consolador e o Pai de toda consolação. Dá vontade da gente sofrer, não dá não, gente? Sim, vamos sofrer à vontade então, porque a consolação vai vir. Porque a gente sabe agora que todo sofrimento ele não será maior do que todo o poder da consolação. Viu que o projeto do Senhor não é fazer com que a gente pare de sofrer, porque isso é impossível, mas o projeto do Senhor é Ele nos consolar em todo o sofrimento. Jesus também, ele fala muito sobre essa realidade de que esse consolo é a capacidade de nos reviver, de nos colocar de pé. O consolo do Senhor é a provisão poderosa para a gente conseguir de forma triunfante lidar com as questões da vida. Então, viu que não tem a ver com um tapinha nas costas. É um poder que me visita para poder encarar as minhas realidades, não fugir. Mas é aquele poder que revive, reanima. Isso é extraordinário. Nós temos esse consolo, assim como aquela vontade de gritar em louvor ao Senhor, que Ele nunca vai deixar a gente sozinho. Em segundo lugar, a gente vai perceber aqui que quem será consolado? Quem será consolado? São uma pessoa que tem pelo menos 3 marcas na sua vida. Essas 3 marcas, elas não podem ser Essas 3 marcas, elas não podem ser substituídas. Essas 3 marcas, elas não têm nenhum tipo de possibilidade de uma compensar a outra. Então, assim, essa pessoa que será consolada, ela será uma pessoa que precisa ter esses 3. Antes disso, saibamos que todo o projeto consolador do Senhor está baseado na sua fidelidade. O Senhor, Ele é aquele que nos aflige com fidelidade. Salmo 119, versículo 75, diz assim: bem sei, Senhor, que os teus juízos são justos, e foi com fidelidade que o Senhor me afligiu. Salmo 119, 75. Eu sei que o Senhor me afligiu com fidelidade. Então o Senhor é o mesmo princípio de 1 Coríntios, quando Paulo fala que não vem tentação além das nossas forças, porque Ele é fiel. 1 Coríntios 10, 13, o Senhor não permite tentação além da nossa capacidade de resistência, porque Ele é fiel. Então é o mesmo princípio. Passar por momentos difíceis, passar por momentos de sofrimento, passar por dor. Irmãos, Deus é fiel. Ele sabe que nós não temos uma estrutura divina, nós somos pó. Salmo 103, 14 diz: o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. O Senhor é fiel a ponto de, se nós estamos passando pela situação que estamos passando, é porque o Senhor é fiel. Ele sabe quando a gente quebra, e a gente vai poder passar por qualquer situação, porque há um poder consolador à nossa disposição.
Então a fidelidade do Senhor. Então pensar que Deus esqueceu de mim, ou pensar que eu preciso fazer algum tipo de grito para o Senhor olhar para mim e ver que Ele sabe que eu não estou aguentando, isso é desnecessário, porque nós temos um Deus que é fiel. O Senhor está vendo tanto que está doendo, Ele sabe disso muito melhor do que nós. A pergunta que nós precisamos saber é que se nós sabemos quem é o nosso Deus. Então não é que nós precisamos informar para o Senhor a dor que estamos sentindo, mas dizer para o nosso coração e para a nossa alma que nós temos um Deus muito fiel. Qualquer lágrima derramada, qualquer gemido e qualquer dor ainda está debaixo da fidelidade do Senhor. Ele é fiel, Ele não pode negar a Ele mesmo. Então seja em tentação ou seja em sofrimento, nós não olhamos para as nossas capacidades e nem para o nosso poder de oração. Nós olhamos para um Deus que é fiel. Se o Senhor me deu, se a dor é essa, se a lágrima é essa, se o vácuo é esse, se a lacuna é essa, se a carência é essa, o Senhor é fiel. Esses que serão consolados, eles precisam ter prazer na palavra do Senhor para entender isso. Porque se nós não tivermos o prazer na palavra do Senhor, a gente não vai entender que Ele é fiel. Quanto mais Bíblia fechada, menos consolados seremos, entende? E a gente tem repetido isso aqui. Quanto mais Bíblia fechada, mais distante do Senhor. Quanto mais Bíblia fechada, menos consolação teremos. Porque isso não tem compensações. Salmo 119, estamos voltando, repetindo vários salmos, porque são testemunhos mesmo sendo declarados. Salmo 119, verso 92, diz assim. Salmo 119, 92 diz assim: se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Se não fosse a lei do Senhor ser o meu prazer, eu já teria morrido na angústia e na situação que eu estou vivendo. Imagina isso, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor ela precisa ser prazer para que o consolo venha. Não há caminhos, não há terapias que substituam. Não há técnicas que substituam o consolo. A palavra do Senhor ela é poderosa para revelar-nos verdades. Essas verdades nos consolarão. Então não é necessariamente ler Bíblia que seremos consolados. Não, mas compreender todas as verdades que ela fala para a gente. Os que confiam no Senhor. Vamos ao Salmo 124. Isso aqui é bom demais a gente ler. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 124. Vamos relembrar esse salmo aqui. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, entende o Paráclitos? Aquele que está ao lado. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira, a ira desses homens se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teria passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, a mesma expressão que Paulo usa em 2 Coríntios. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, das arapucas, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, você que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, você que o diga. Nós não teríamos aguentado se não fosse o Senhor. O momento que eu estou passando hoje, o momento que você está passando hoje, se não for o Senhor, a gente não aguenta, a gente quebra. Ele é aquele que nos dá força para não quebrar. Vamos continuar, Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Desde agora e para quando? Para sempre. Ele dá duas figuras de linguagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, inabalável. E o Senhor são como os montes ao redor de Jerusalém. O Senhor nos dá proteção e firmeza.
Nós, ao mesmo tempo, porque não sei se você sabe, Sião também é chamado de Jerusalém, porque Jerusalém fica no Monte Sião em Jerusalém é o mesmo lugar. O Senhor está dizendo, os que confiam são aqueles protegidos por mim, são aqueles que ficam firmes, eles não se abalam. O meu reino é inabalável, porque sabe onde eu estou? Também ao redor, como montes, ao redor de Jerusalém. Os que confiam no Senhor não são como os montes Sião. Há um equívoco na música. Os que confiam no Senhor é como o monte Sião. E o Senhor estará ao derredor dele. Precisa confiar no Senhor para ter consolação. Se essa palavra não faz efeito, se essa palavra não preenche, se essa palavra não é poderosa, por favor, apaguemos as luzes, porque a gente não tem mais o que fazer. Porque o Senhor não pode consolar incrédulo. O Senhor não pode consolar uma pessoa que duvida dele. O Senhor não pode consolar os corações duvidosos, trêmulos, escorregadios. O Senhor não tem compromisso de consolo, porque primeiro a palavra não é um prazer e segundo o Senhor não é confiável. Lance sobre mim todas as suas ansiedades. Qual o motivo? Eu tenho cuidado de você. Se eu não lançar as minhas ansiedades ao Senhor, significa que Ele não é tão confiável assim. Confie em mim. Confie em mim. Lance sobre mim as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. Por que criança, bebê, dorme? Porque ela é indiferente ou porque ela é segura? Ela se sente segura. Ele não é que ele não está nem aí com os problemas, com a fatura, com a prestação da casa atrasada. Não, é porque ele se sente seguro. Quem não dorme à noite é adulto. Os adultos que não sossegam, eles não dormem à noite. Mas uma criança, você já ouviu uma criança levantar às 3 da manhã e dizer, olha, não estou conseguindo dormir, estou muito preocupado. Você ouviu? Uma criança de 1 ano saiu do berço e disse, pô, não estou conseguindo dormir, uma preocupação enorme. Como é que a gente vai pagar essa conta amanhã? Como é que a gente vai fazer isso? Não, da raiva, do sono que essas crianças têm. Como que pode? É, porque ela é segura. O reino de Deus é para adulto ou para criança? Sabe por quê? Porque elas não duvidam. Elas não têm dúvida. Elas não têm dúvida. O problema de não confiar é de adulto, não é de criança. As crianças descansam, porque sabem que quem cuida de mim. Os adultos é que não confiam em ninguém. Os adultos é que entenderam que eles bancam, eles seguram, eles protegem, eles precisam se antecipar ao que está por vir. Os adultos é que já estão amanhã. As crianças nunca estão amanhã, elas estão celebrando hoje. O reino de Deus é para a criança. E em último lugar, essas pessoas que são visitadas, nós temos em terceiro lugar, são as pessoas que reconhecem suas fragilidades. Não há consolo para quem é forte. Turma da academia, quero ler um texto para vocês. Agora vai ser boa. Por favor, Salmo 100, esse é bom. Salmo 147, 10. Tem que ser na minha versão, porque tem outros aí que não vai falar o que eu estou querendo falar. Então, Salmo 147, 10 diz assim, está projetado aqui bem grandão. O Senhor não se compraz em músculos. Aleluia! Então, uma turminha bombadinha aí, olha o que o Senhor está falando para você. O Senhor não tem nenhum prazer em músculos. Louvado Senhor. Olha só, tanta gente sorrindo. Eu sabia que eu estava certo. Sabia que eu estava certo. Aleluia. Isso é um culto de libertação. Então, pode cancelar a inscrição na academia. Isso é bobagem. O Senhor não se alegra com isso. Não é isso. O contexto diz, eu não tenho prazer naqueles que acham que ficam em pé por causa dos seus músculos. Porque, na verdade, nós não ficamos em pé porque temos músculos. Nós só ficamos em pé porque nós temos um Consolador. É Ele que me mantém de pé. Não é a minha própria força. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em dinheiro, outros em pistola. Nós confiamos naquele que protege a gente. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Reconhecendo as nossas fraquezas, a gente agora pode esperar por socorro, não é verdade? A gente pode dizer, sou fraco. Quantas pessoas são elogiadas, quantas pessoas são aplaudidas, mas pelo simples fato de serem disfarces e usarem disfarces. São super-heróis que não choram,
que para chorar tem que chorar escondido. São os super-heróis, disfarçados de alguém forte. Irmãos, super-heróis nunca serão amados. E o pior, nunca serão socorridos. Primeiro, que ele não vai aceitar ajuda. E segundo, ninguém ama disfarce. O super-herói não morre no fim do filme. A gente morre no fim do filme. A gente não ganha todas. Tem muitos filmes das nossas vidas que a gente morreu no final. É muito ruim você estar perto de alguém que ganha sempre todas, que nunca chora, que nunca dói, é sempre o triunfante, é sempre o de nariz em pé. Essa pessoa não quer nem tomar café com essa pessoa. Porque eu sei que isso é um disfarce. Nós não amamos disfarces. Nós não amamos pessoas que não diz preciso. Essas pessoas não são pessoas que nós nos agradamos de estar. Primeiro, que eles pensam que são, e todos nós sabemos que não são. Daqui a pouquinho são empurrados numa cadeira de roda, e quando isso acontecer, essas pessoas estarão doentes, além de fisicamente, emocional, espiritual e mental. Porque essas pessoas nunca reconheceram que precisava de ajuda, e um dia ser empurrado numa cadeira de roda vai ser um autoextermínio. Porque nunca disseram que precisa de ajuda. Admitir ser lavado, admitir ser limpo por alguém, higienizado por alguém, isso é um absurdo para muitos de nós. Sabe por quê? Porque na premissa de que nós somos fortes. A melhor versão de você é quem você é mesmo. Porque quem nós somos é a estampa da fragilidade. Acredite, meus irmãos, não há cristianismo que nos deixe forte. Há cristianismo que esfrega na nossa cara que nós somos fracos, para que a força seja do Senhor, do Senhor, do Senhor, somente do Senhor. Lembra no espinho da carne? Ainda aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: veio um mensageiro do capeta aqui e me colocou um espinho na carne. 2 Coríntios 12, verso 7. Roguei ao Senhor, e sabe o que ele está fazendo? Me esbofeteando todo dia. Você imaginar levantar na bofetada? Levanta, levanta. E quem está fazendo isso é um instrumento do cão. E o Senhor orou 3 vezes: tira de mim, tira de mim. Resposta do Senhor: não, eu não vou exercer poder na sua vida, eu vou lhe dar virtude. E você será um homem virtuoso. Você está pedindo para que eu exerça poder? Não, eu não exerço poder. Eu vou dar a você a minha virtude. Você será um homem gracioso, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então seja uma pessoa fraca. Declare que você é fraco. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: agora sim, entendi. Eu bendirei ao Senhor na minha fraqueza. Eu regozijarei diante do Senhor, diante das minhas fraquezas. Porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. O fraco é o coração que Deus visita com poder. Eu vim para os fracos, eu vim para os que não têm saúde plena, eu vim para os cegos, eu vim para os que não conseguem, eu vim para os que choram. Afinal, felizes são os que choram, porque serão consolados. Não é ser feliz em chorar, não, é porque aqueles que reconhecem e que choram, e que mostra mesmo o catarro, são aqueles que serão visitados pelo consolo do Senhor. Os que sempre exigem os disfarces para que ninguém veja que a lágrima escorre, o catarro escorre, essas pessoas nunca serão visitadas pelo Senhor, porque não admitem suas fraquezas, não expõem suas fragilidades. Automaticamente eles não serão consolados, porque felizes, mais que felizes, são os que choram, porque são esses que receberão a minha visita. Consolação, ela é perfeita. A consolação, ela é suficiente. A consolação, ela é abrangente. Se você for estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, gente boa, Paulo, ele vai descrever nesses poucos capítulos. Se você for estudar, depois você lê essa carta de segunda carta aos Coríntios, Paulo diz, vai afirmar que ele registra perigos diversos, acusações injustas, insinuações terríveis, difamação, desonra, conflitos interpessoais. Ele foi enganado, ele foi traído, ele foi abandonado.
Ele passou por aflições, pela prensa. Ele foi prensado. Ele passou por muitas angústias, por perseguições, por privações. Ele passou necessidade, teve falta de recursos. Ele foi açoitado várias vezes. Ele passou por aprisionamentos, por naufrágio, por frio, pelo espinho na carne, e dentre tantas outras coisas. Tudo isso está registrado na sua segunda carta. E como é que ele começa? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola. Então ele começa falando já do consolo, e depois ele vai testemunhando de tudo que ele passou e de tudo que ele atravessou na vida. Há um cardápio variado aqui de esmagamentos que Paulo passou, mas nenhuma situação ele deixou de dizer que o Senhor o visitou. O Senhor o visitou. Aqui no texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 1, né? Vocês podem estar pensando assim, o homem leu o texto, saiu do texto, não voltou mais para o texto, né? Mas aqui ele diz, olha, nós tivemos uma situação tão difícil na Ásia, versículo 8, que a gente se desesperou da própria vida, foi além das nossas forças. Ele já começa falando que eu, o Paulo, o Todo-Poderoso para alguns, cara, me deu passou assim na minha mente, um não amanhã, que eu não teria mais vida. A dor foi tão grande, a angústia foi tão grande, a prensa foi tão grande na Ásia, que eu me desesperei de viver. Eu perdi a esperança e fiquei desesperado. Eu não tinha mais o que esperar. Mas o Senhor nos livrou. E Ele continuará nos livrando. Percebe o que Paulo fala? Por favor, queria só ler um texto aqui em 2 Coríntios, só para reforçar isso que eu estou falando. No capítulo 4, a partir do versículo 7, esse texto aqui é mais conhecido. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, que somos nós, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em que somos atribulados? Em tudo. Em tudo somos atribulados. Em tudo somos prensados. Porém, nunca angustiados. A nossa alma, ela não é tomada pela angústia. A gente fica perplexo. Em tudo perplexo. Ou seja, sem capacidade de resposta, neutralizado, sem saber o que fazer e nem tem o que fazer. Porém, nunca desanimados. O desânimo nunca vai tomar conta da nossa alma. A gente nunca vai perder a capacidade de lutar. Verso 9, Paulo fala de nós somos em tudo perseguidos, viramos alvo. Pessoas querem nos destruir, mas nunca nós seremos desamparados. Deus nunca deixará de olhar para nós. Sim, nós seremos abatidos, mas nós nunca seremos destruídos. Nunca, nunca, nunca. A gente, além de nunca ser invisível aos olhos do Senhor, a gente nunca vai deixar de olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor. Então, se em tudo somos atribulados, se em tudo somos angustiados, meus irmãos, a sua luta é legítima, a sua dor é legítima. Nós não nos comparamos com dores. Por favor, nunca acredite que se você for no hospital do câncer, você será consolado. A gente só é consolado pelo Espírito. A gente não é consolado por quem sofre mais do que eu. Isso é crueldade, porque a tristeza do outro vai ser minha alegria, inevitavelmente. Ontem no domingo passado, nós tivemos aqui a visita do Miguel, 6 anos de idade, foi diagnosticado com leucemia. O Miguelzinho, com 6 anos, ele já está com todas as sondas para fazer periodicamente as químios e todos os procedimentos que ele precisa. Leucemia, aos 6 anos de idade, dá para entender? Então nós vamos sair felizes porque nós não somos diagnosticados com leucemia. Não, irmão, isso é crueldade. Isso é um espírito ruim. Quando a gente vê que alguém está sofrendo mais do que a gente, isso é um espírito ruim. Porque quando nós formos visitar o Miguel, a gente vai sair de lá agradecendo a Deus porque não é com a gente. Na verdade, nós só seremos consolados em toda a nossa situação, em toda a nossa angústia, em toda a nossa tribulação, pelo Espírito, não porque alguém sofre mais. Então, seu filho,
nossos filhos, você, todos nós, não seremos pessoas melhores porque alguém sofre mais do que eu. Isso é cruel. E os pais que fazem isso estão errados. A gente não coloca foto de alguém sofrendo para que o filho seja mais grato ou que o filho seja consolado. Isso é crueldade. Eu preciso da tragédia do outro para me deixar uma pessoa mais feliz. Isso é cruel. É o poder de Deus que tem que nos visitar, para que a gente seja consolado. E por fim, a gente agora, por isso que toda dor é legítima. Por que você não precisa fazer isso? Porque a sua dor é legítima. A dor do desemprego é legítima. A dor da situação financeira difícil é legítima. Deus quer visitar você nisso. A dor das suas inquietações de alma, de mente é legítima. Você não precisa ter um absurdo para agora ser legítimo. Por isso que pessoas estão distanciando de Deus, porque são tão arrogantes, como se precisasse sofrer muito para precisar de Deus. Mas o Senhor é o Deus do detalhe. O Senhor é o Deus que nos consola e nos conforta em toda nossa tribulação. É qualquer uma. Não há bobagem para os olhos do Senhor. Não há uma pessoa que seja olhada, vista pelo Senhor e diz, não, isso aí eu nem consolo. Não há. Porque Ele é aquele que nos consola em toda tribulação. Em toda tribulação. Em último lugar, a consolação sempre possui um propósito. A consolação não é um ponto final. Vamos voltar para o nosso texto. 2 Coríntios 1. Agora, entendendo melhor, vamos ler o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele é quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Pronto, a mensagem até aqui foi só para essa frase. Agora, se aqui fosse um ponto final, Deus teria como fim a nossa consolação, ponto. Era um ponto final, ele ia começar um outro assunto. Não, Ele é quem nos consola em toda a nossa tribulação, vírgula, para, entendeu? Qual o propósito da consolação? Para que nós nos tornemos agentes consoladores. Para que vocês possam consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Vá em direção aos que sofrem. Porque se nós, na nossa oração, for para que o Senhor visite, reestruture a minha parte emocional, mental, espiritual, me console, como um fim em si mesmo, isso é uma prepotência. E deixamos de ser instrumentos do Senhor. O Pai da consolação tem filhos que são consoladores. Eu tenho aprendido que fraqueza é muito forte. Um negócio forte é fraqueza. E a gente precisa deixar a fraqueza bem fraca para a gente poder ficar forte, entendeu? Porque quando a gente está fraco é porque a fraqueza está muito forte. Então a gente tem que deixar a fraqueza bem fraca para a gente se tornar forte. E sabe quando a gente vai se tornando forte? Quando a gente pega a fraqueza que é forte e começa a dividir com outros fracos. Porque assim, quando eu pego a fraqueza que é forte e vou diluindo essa fraqueza para a vida daquelas pessoas que também são fracas, mas para compartilhar da minha fraqueza, a fraqueza que era muito forte fica fraca e eu vou ficando forte. Deu para entender? Anotou? Então, porque é isso que acontece. Então, por que a fraqueza é muito forte e eu me torno fraco? É porque eu sou sozinho em mim. Eu não tenho amigos, não tenho gente. Nem sou consolado por ninguém e eu também não estou afim de consolar também ninguém. Cada um com seus problemas, Deus é por todos, cada um por si, amém, vamos para casa. Bom, esse não é o projeto do Senhor, não. Porque se nós fomos visitados por consolação, é para consolarmos quem estiver passando por qualquer angústia. Quem são os agentes consoladores? Nós. Levai as cargas. Sabe quantas mutualidades existem na Bíblia? Levai as cargas uns dos outros. Orai uns pelos outros. Suportai uns aos outros. Seja o suporte. Orai uns pelos outros. Perdoai uns aos outros. Sabe quantos esses uns aos outros existem na Bíblia? Dezenas e dezenas. E sabe qual desses é sugestão? Nenhum. Todas são ordens. Que vocês... Isso é igreja. Pode ser que aqui a gente não seja um momento da consolação.
Porque a consolação, possivelmente, ela não vem do púlpito. A consolação virá daí. O que agora um fará com o outro? Mas na indiferença que nós estamos, numa geração que é cada um pensando somente em si, numa geração que cada vez é mais egoísta, mais indiferente, mais vazia e mais fria, onde cada um com seus problemas, um irmão é um concorrente. Você imaginar pessoas que descobrem gravidez no período inicial e não poder comunicar à igreja porque tem medo de ser inveja e ser alvo de inveja? A gente não sabe mais nem que Deus nós estamos servindo. Você foi convidado para fazer uma entrevista de emprego e você não vai convidar para ninguém, não vai comentar com ninguém, porque vai que o diabo escuta e o irmão fica sabendo, o irmão com inveja, ou o vizinho com inveja. Você só vai comunicar quando for empossado. Meus irmãos, sempre quando eu falo com isso me irrita, porque é tipo assim, sabe essa macumba gospel? Que na verdade esses crentes deveriam procurar terreiro para assim, combater santo com santo, entidade com entidade, ficar essa bagunça, e não o cristianismo. Porque fizeram trabalho para mim e é por isso que o negócio... Você deveria procurar um terreiro assim, para ficar combatendo trabalho contra trabalho e com a entidade mais forte, o meu cão aqui é o mais poderoso, aí vai com aquele negócio. Então seria muito melhor. Porque isso é uma afronta ao Evangelho, isso é uma afronta ao sangue de Cristo, isso é uma assinte às Escrituras, isso é contrário a quem Deus é. Aqueles que estão em Cristo, eles são firmes, eles são inabaláveis, e o Senhor está em volta deles, assim como os montes estão em volta de Jerusalém. Então nós confiamos no nosso Senhor e sabemos que obra maligna não pega, praga nenhuma chega, trabalho, despacho, seja o que for, perderam tempo, porque fizeram isso contra um filho do Senhor. Imagina só, a gente perder alguma coisa, deixou de ganhar, estamos em prejuízo, bateu o carro porque você é ruim, ou então o outro motorista é ruim, mas não necessariamente porque houve um trabalho para o seu carro. Então nós não aceitamos isso pelas Escrituras. Eu não preciso de oração mais forte, eu não preciso de unção mais forte, eu não preciso de nada mais forte, porque o meu Senhor, Ele é absolutamente todo poderoso sobre a minha vida. Ele me consola para enfrentar dificuldades e não para fugir delas. Em tudo nós somos atribulados, em tudo somos atribulados. Então se tem uma coisa que o Senhor me alerta, é que eu vou passar por tribulação, mas em tudo eu nunca serei abandonado, nunca deixarei de ser protegido, nunca deixarei de ser acolhido, e o Senhor nunca deixará de me fortalecer. Então eu não preciso estar numa guerra espiritual para não passar por dificuldades, eu preciso ser espiritual para aprender a passar por elas, sabendo que o meu Senhor é fiel, e nós estamos agora acolhendo um ao outro, dizendo, cara, não desiste, porque o Senhor é o nosso poderoso Consolador. E eu sou o braço do Senhor para te abraçar hoje à noite. Eu sou a mão do Senhor para tocar em você hoje à noite e dizer, Ele está contigo. Então pode levantar a cabeça, erga desse chão, enfrente seus dilemas, encare seus gigantes. Mas o Senhor não vai matar nenhum deles. Encare-os, mas Ele o fortalecerá. Confiando no Senhor, entendendo que Ele é fiel, tendo prazer na palavra e declarando, eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu não vou dar conta. Não são cadeados, não são correntes. Assim como Paulo fala aos Tessalonicenses, consolem uns aos outros, consolem uns aos outros. Paulo fala isso 2 vezes na sua primeira carta. Nós não somos como os demais que se desesperam. E Paulo vai dizer, console um ao outro, console um ao outro. Para os que estiverem sofrendo mais do que eu, não. Para os que estiverem passando por qualquer angústia. Por qualquer angústia. Nós somos os braços do Senhor na vida das pessoas que precisam. Então, na verdade, quando Paulo diz assim, suportem com paciência. Suportem com paciência o que vocês estão passando. Pare de querer fazer essas macumba gospel para ver se o negócio melhora. Não precisa mais, porque nós temos um Deus que é fiel. Ele sabe aonde eu aguento. Ele tem projetos para a minha vida. Eu não tenho mais dúvida do amor do Senhor por mim. O meu Deus não é uma entidade que precisa estar recebendo trabalho. Ele é um pai
um pai de toda consolação, um pai cheio de compaixão. Eu agora sei o que eu posso e o que eu preciso. E eu posso agora dizer que está doendo, porque eu preciso da consolação do Senhor na minha vida. Meus irmãos, alguns de vocês estão passando por dores que ninguém sabe. Alguns de vocês estão passando por angústias, espremida a alma. Estão passando por prensa. E só Deus sabe. Apresente-se diante dele como alguém fraco, como alguém frágil, que depende dele e depende tão somente dele. E o Senhor vai enviando anjos, e o Senhor vai enviando pessoas, o Senhor vai enviando presentes para nos acolher, para nos abrigar no seu coração, para que a gente aguente passar por essa vida tão difícil. Já já nós vamos para casa. O Senhor poderia, no seu poder, consolar todo mundo. Não, Ele consola para que esse se levante como consolador, para consolar os outros. E o Senhor consola para que ele vá e se levante como consolador para os outros. Daqui a pouco nós somos uma igreja que reconhece que somos fracos, mas uma geração de consoladores e gente consolada, né? É isso. E Paulo termina dizendo: irmãos, ora pela gente. Orem por nós. Orem por nós para que a gente não pare. Orem por nós para que a obra do Senhor continue. Vocês se levantem por nós, diante do Senhor em oração. A gente necessita que vocês se envolvam com a gente em oração. Então, e Paulo termina falando isso. Venham orar por nós. Eu queria encerrar hoje à noite. Não sei se você consegue entender que alguns momentos aqui na igreja são momentos onde o Senhor providencia e proporciona, promove e presenteia amigos e irmãos que se aproximam da gente para orar e para dizer: eu estou com você. Apesar que não precisa nem saber qual é o nome, mas a gente tem a oportunidade de orar pelo outro. Eu queria encerrar o culto hoje à noite dizendo: e você que hoje tem passado por momentos de esmagamentos e tem se sentido só, e hoje você quer declarar publicamente que é fraco, e se você quiser que alguém ore por você, uma pessoa chegue perto de você e ore, a gente queria orar pela sua vida, para que Deus lhe coloque de pé, para que o Senhor visite você com vida, para que as coisas mudem, não nas circunstâncias, mas dentro de você primeiramente.